O tema da nossa reflexão de hoje está no capítulo 28, Coletâneas de Preces. Nós vamos ler o item do Evangelho, porque nós trabalhamos, o Evangelho aqui. Como já fiz o comentário do capítulo 28, no 18 e 19, que diz assim: nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso espírito e não do corpo físico. Se não fosse assim, o homem estaria isento de toda a responsabilidade. Nosso progresso só depende de nós mesmos, pois todo homem que tem o completo domínio da razão tem a liberdade de fazer ou não o que quiser. Então, para fazer o bem, só lhe basta a vontade de querer fazer. Aí depois, nesse mesmo capítulo, ele tem uma prece, e eu vou ler essa prece para vocês verem como que a gente se volta, para o Senhor quando nós temos as nossas necessidades e pedidos. É importante que possamos entender. Aí diz assim: Senhor, recebi a inteligência necessária para distinguir o bem do mal e assim, a partir do momento em que reconheço que alguma coisa é má, sou culpado se não me esforço em resistir à tentação de executá-la. Preserva-me do orgulho que poderia me impedir de perceber meus defeitos. Preserva-me também dos maus espíritos que poderiam me incentivar a continuar com esses defeitos. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Você coloca ali o defeito, Cada um coloca o seu. E se não consigo resistir a esse chamamento, é porque já me acostumei com a ideia de ceder a essa imperfeição. Não fui criado culpado, pois Deus é justo e me criou com a mesma disposição para fazer o bem ou o mal. Se escolhi o mau caminho, foi pelo mau uso que fiz do meu livre-arbítrio. Assim como tive a liberdade para fazer o mal, tenho também a liberdade para fazer o bem e, por consequência, mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são os restos das imperfeições que trouxe das minhas existências anteriores e dos quais posso me libertar pela ação da minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos, protejam-me. Meu anjo da guarda, concede-me as forças necessárias para resistir às más sugestões e sair vitorioso desta luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo que dou no sentido de me aproximar dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, me concedeu a existência atual para que ela servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudem-me para que eu aproveite bem esta oportunidade, que ela não se torne perdida para mim. Assim, quando Deus me retirar desta vida, que eu possa retornar melhor do que quando cheguei. Que assim seja. Esta é uma prece de rogativa. Então vamos ao nosso comentário. Para entender então o pedido desse item 18, temos que buscar
no fundo da nossa alma, a necessidade da tão falada por todos os espíritas, que é a reforma íntima. O autoconhecimento. Quem venha na palestra de sexta-feira pode escutar, né? O nosso irmão Rodolfo falou sobre o autoconhecimento. É muito importante. E é tão necessária, né, para a nossa evolução espiritual, que é para isso que nós estamos aqui. Um convite profundo à autotransformação, tão essencial para o nosso progresso diante das leis divinas, para sermos merecedores diante das nossas rogativas do pedido, né, do SOS, do socorro, no momento das nossas aflições, quando a dor bater na nossa porta, não é mesmo? Que a gente se volta a fazer uma prece quando nós temos os nossos problemas. Vivemos um tempo em que o mundo exterior nos pede mudança. Mas o Evangelho nos lembra que a verdadeira transformação começa dentro de nós. E Jesus já dizia, e nos alertava, e nos alerta, que o reino de Deus está dentro de vós, ele dizia. Está em Lucas. Essa é a essência da reforma íntima, voltar-se para dentro, para encontrar e lapidar o próprio ser, fazendo brilhar a centelha divina que todos trazemos, sempre, em todo o processo reencarnatório. Ele nos acompanha sempre, essa centelha divina, todos nós temos. Como diz ali, temos que lapidar, olhar para dentro e fazer a reforma. Para exemplificar melhor, a reforma íntima é o processo de autoconhecimento e melhoria moral, em que buscamos substituir os velhos hábitos, sentimentos e pensamentos negativos por atitudes mais elevadas e fraternas. Esse é o processo. É um trabalho constante e silencioso. E é pessoal, cada um fazendo a sua parte. E ninguém pode fazê-lo por nós. Essa conta a gente não transfere, é nossa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, mais precisamente no item 4, que foi trabalhado pelo irmão Rodolfo na sexta, ele diz assim, que reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O que quer dizer? O nosso comportamento e as nossas atitudes são que nos mostram quem somos, se já estamos no caminho. Portanto, o ponto central não é ser perfeito, mas esforçar-se sinceramente para melhorar. A cada dia, a cada desafio, temos a oportunidade de crescer espiritualmente. Nós não falamos que o dia é um presente de Deus? Então vamos aproveitar. Porque nós só vamos poder evoluir quando nos dermos conta da real necessidade dessa reforma. Que só depende de nós, como já disse. E assim poderemos avançar no progresso espiritual, que depende somente do nosso esforço para a elevação dos nossos sentimentos e da purificação da nossa alma. A lei do progresso ensinada por Kardec, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma lei divina. E ele diz:
todos avançaremos, cedo ou tarde. É a lei do progresso, a lei da evolução. Mas a velocidade do avanço depende unicamente do nosso esforço em querer nos reformar. Queremos andar mais rápido? Geralmente a gente diz, vamos deixar para a próxima reencarnação, imagina? Enquanto o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja e a intolerância dominarem o coração humano, o espírito fica preso a vibrações inferiores. E podemos dizer então que a reforma íntima é o instrumento libertador que nos conduz à paz e à luz. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, escreve: nada se transforma fora se antes não houver transformação dentro. Veja, não adianta a gente maquiar, não vai se transformar se não fizer dentro primeiramente. Isso nos ajuda a corrigir o nosso defeito. Podemos sim, devemos pedir através de uma prece o auxílio necessário diante de uma dificuldade. De tantas que se apresentam na nossa vida, né? Seremos merecedores sim, mas somente depois do nosso esforço. Aí seremos merecedores, quando a gente estiver se esforçando para essa mudança. Porque não é somente pedir, é fazer com que, facilitar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Sem esse esforço para a mudança íntima, o aprendizado fica apenas na teoria. Eu venho no centro, todas as segundas, escuto o Evangelho, que os irmãos e as irmãs preparam com tanto carinho, com tanto esforço, com tanta pesquisa. E aí saio iluminada, porque o centro tem esse poder de nos dar toda a energia que a gente precisa, mas se eu não mover uma vírgula para colocar em prática tudo aquilo que foi colocado aqui, vai ficar apenas na teoria. Aí eu retorno na segunda-feira de novo, escuto mais um pouco. Com ele, o nosso esforço, o conhecimento espiritual se transforma em vivência evangélica, nos diz Jesus, em exemplos de amor. Vejam como vale a pena. Mas para nos guiar e nos mostrar o caminho, o Evangelho nos diz que a reforma íntima não acontece de um dia para outro. Vejam, ela é como um jardim espiritual que precisa ser cuidado todos os dias, com paciência, perseverança, carinho, alto amor, despertando assim o bom ânimo na nossa caminhada. Vejamos alguns pontos que poderão nos auxiliar nessa transformação. Vamos ver, estamos aprendendo. Vamos deixar aqui o receituário. Usa quem eu quiser. Primeiro, o autoconhecimento, como nós colocamos ali. Fazer o que Santo Agostinho recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 17, item 4, não esqueça. Quem tem o Evangelho em casa, abre e lê. Diz assim: fazei um exame de consciência, interrogai a vós mesmos sobre o que fizestes e com que intenção o fizestes. Veja, o que eu fiz e qual foi a intenção que eu fiz. Esse é o início de toda a transformação. Isso eu vou me questionar, cada um se questionando. O segundo ponto, vigilância e oração. Jesus nos orienta: vigiai e
e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar pensamentos, palavras e atitudes, a sintonia com o bem. Terceiro, praticar no bem, a prática do bem, a cada ação caridosa, a cada perdão concedido, plantamos luz no coração. A caridade é o exercício mais eficaz da reforma íntima. Fora da caridade, não há salvação. O quarto ponto, Evangelho no lar. Jesus na nossa casa. Veja, esse hábito nos ajuda a manter o equilíbrio espiritual e a fortalecer os laços com os bons espíritos, criando um ambiente de paz e aprendizado contínuo. Peço, quem ainda não realiza o Evangelho no lar, adquira o Evangelho e peçam ajuda para os caravaneros da fraternidade, deixando o nome na secretaria, o endereço, o telefone, que vocês vão ser auxiliados. A casa se preocupa para que cada um de nós possa fazer esta reforma, que se melhore, que sejamos pessoas do bem, homens de bem. A quinta, dificuldades e perseverança. A reforma íntima, que é o caminho para corrigir os nossos defeitos, é um trabalho diário e às vezes doloroso, pois mexe com o nosso orgulho e as nossas imperfeições. Por isso que dói. Mas lembremos que cada esforço é um passo em direção à luz. Vale a pena. Em um livro dos Espíritos, na questão 919, os Espíritos nos dizem, vamos fazer uma pequena reflexão aqui rapidinho. 919. Diz assim, conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Tem um pequeno comentário que ajuda. Procurando em todos os momentos de sua vida conhecer a si mesmo, avaliando suas potencialidades e possibilidades e principalmente identificar o que quer, ou seja, os objetos de sua predileção, optando sempre para o que é bom para ele e principalmente para os outros. Procurando se relacionar de uma forma pacífica e honesta com todos, não dando margem para que falem mal dele e aderir a um tipo de religiosidade, veja, como forma de encontrar a sua verdadeira paz interior. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, a reflexão do Evangelho de hoje, sobre pedir para corrigir um defeito, o convite é: vamos aproveitar esses ensinamentos, né, que todos foram colocados aqui. A gente deu o direcionamento, né, dos itens do Evangelho para que possam ser auxiliados e aprender a receita, né, para corrigir vários, não é um defeito só, vários. E aí a gente faz um convite, vamos fazer um pacote. É moda, né? Faz um pacote para que possa mudar vários. E assim, como o ouro é purificado no fogo, nós somos purificados nas provas e desafios que a vida nos apresenta. Sempre, todos os dias. E alguém aqui falou que seria fácil essa transformação? Kardec falou que não seria fácil. Mas ele disse que sim, que seria possível, se cada um de nós se esforçar. E ainda ele diz, não é castigo, é crescimento.
nos diziam os espíritos. Não é castigo, é crescimento interior. É bom. E Jesus, nos disse, assim como ensinamento, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de vós, ele está dizendo que essa centelha divina está dentro de nós. Todos nós temos condições. Então, meus irmãos, a reforma íntima é a chave da evolução. Não tem outro caminho. Não há progresso real sem mudança interior. Jesus, o nosso modelo e guia, e nos convida a seguir seus passos amando, servindo e perdoando. Cada esforço, por menor que pareça, é um degrau na escada que conduz ao bem, à paz e à verdadeira felicidade espiritual. Que possamos a cada dia nos perguntar: o que já melhorei em mim hoje? Tenho sido mais paciente, mais tolerante, mais fraterno? E diante dessas perguntas, pedir ao Senhor: Senhor, transforme meu coração de pedra em um coração de amor. Corrija esse defeito em mim, Senhor. Pedir com coragem, pedir com fé. Que possamos usar muito a prece do item 18 do capítulo 28, que tem uma coletânea de preces ali, muito bom trabalhar. Leiam em casa e tentem fazer o exercício nessa mudança interior. Eu trouxe aqui uma fábula que diz da borboleta e o espelho. Vamos ler. Certa vez uma pequena lagarta vivia reclamando de sua aparência. Dizia para as outras: por que tenho que ser assim? Por que tenho que ser assim? Lenta, feia, presa no chão. Gostaria de ser leve como o vento, bela como as flores. Um dia, cansada de tanto se lamentar, ela encontrou um espelho d'água e pediu: espelho, me mostra o que preciso fazer para mudar. A água, calma e serena, respondeu: para mudar, é preciso coragem de olhar para dentro de si. Só quem se recolhe no silêncio descobre a beleza que carrega. A lagarta pensou e decidiu se recolher. Fez seu casulo e no escuro enfrentou o medo da transformação. Doeu deixar para trás o que era. Doía o silêncio, a solidão, a espera. Um dia o casulo se rompeu. E onde antes havia uma lagarta insatisfeita, surgiu uma linda borboleta de asas coloridas, grata e feliz. Voando sobre o mesmo espelho d'água, ela ouviu o murmúrio da natureza. Toda a beleza que buscavas fora estava dentro de ti, adormecida. Bastava o desejo de mudar. Então, a moral da história é que a verdadeira transformação não vem de fora, como nós já fizemos o comentário. É no silêncio da alma, na reflexão, na coragem e na fé. É isso que floresce a reforma íntima. Assim como a lagarta, todos podemos renascer em luz e beleza, se aceitarmos o convite divino para evoluir. Que assim seja.